Olá, queridos, queridas. O que vocês esperam de mim hoje? Uma porção de blá 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 blá. Estou cheia de leituras e esperando outros livros para chegar. Alguns ainda estão, como esses aqui, embrulhados. Mas hoje eu quis trazer uma coisa bem diferente. Trouxe duas coisas bem diferentes e o resto comum, natural, normal, que vocês conhecem. Quando eu comecei a trabalhar é uma maneira de dizer, mas na realidade isso aqui é um trabalho. Eu li acerca de C.S. Lewis, né? Um autor famoso, conhecido no mundo inteiro. O nome dele é Clive Staples Lewis. Ele nasceu em 1898 e morreu em 1963. Essa Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz é super engraçada. São cartas em que ele ensina como se livrar das coisas boas e santas e o que fazer com as coisas que ele manda para ele. Aqui ele assina Seu Tio Mal Danado. Se você gosta desse tipo de livro, é o tipo do livro que acredita que existe o diabo, que existe um inimigo, e acredita que esse diabo está realmente mandando recados para o seu aprendiz, o seu sobrinho, para fazer as mesmas coisas que ele. É interessante, é engraçado, tem certa moral, certas lições de moral que valem a pena. Eu tenho outros livros de Lewis, mas trouxe apenas esse hoje para vocês. Essa semana eu fiquei refletindo, a partir desse livro aqui, A Influencer, eu comecei a refletir sobre essa nossa exposição demasiada ao público. Eu estava em uma rede de coisas engraçadas, interessantes, não quero dizer o nome, enfim, estava nessa rede e vi uma pessoa expondo seus problemas íntimos. Ela chorava e dizia tudo o que tinha se passado com ela. Dava detalhes de sua vida. Aí eu passei adiante, fiquei chocada com aquilo, passei adiante, vi outra expondo uma consulta que ela teve com a sua ginecologista, com o seu ginecologista, sei lá quem. E eu fui ficando tão assombrada, porque esse livro aqui, embora não seja um grande livro, ele traz essa perspectiva muito interessante sobre uma moça que tem uma vida fácil, ganha dinheiro fingindo que a vida dela é difícil, o marido não é aquilo que ela diz nos holofotes, tem 1 milhão de seguidores que a adoram, mas tem os haters, e um especialmente que deseja o seu sofrimento. Ela ainda não percebeu que está dando dicas sobre sua família e que sua família está em perigo. Eu estou quase terminando ele, gostei, e ele é, sobretudo, não é uma escrita profunda, poderosa. Não é, por exemplo, como um livro de Zygmunt Bauman, quando ele fala sobre essa exposição nossa ao público, quando nós damos dicas e tudo, e agora os celulares marcam onde você está. Quer dizer, o privado praticamente acabou-se. E aqui ela vai justamente expor esse tipo de coisa. E vai mostrar o quanto ela se expõe sem nem se dar conta. Quando ela faz queixa
do marido brutal, disso, daquilo, do outro. Um dos seus seguidores tem ânsias de matar o marido dela, de acabar com ele para poder resolver o problema dela. E enquanto que os que a odeiam por causa de suas opiniões, vocês sabem que hoje em dia você não pode ter e expor uma opinião que seja contrária à dos seus seguidores, disso, daquilo. Eu não ligo para isso. Eu não ligo para isso. Eu digo o que penso na hora e, de fato, não me restringo. Mas tenho cuidado com a intimidade. Aqui, isso é exposto com muita tranquilidade e com muita oportunidade. É oportuno o livro. Então, eu recomendo A Influência, de Ellery Lloyd. É um casal que escreve em duas mãos sobre esse assunto e vale a pena ler. Vale a pena porque, irrefletidamente, às vezes nós expomos problemas nossos e as pessoas nem todas escutam igual. Ora, se os nossos amigos que conhecemos, que convivemos com eles, muitas vezes nos traem, fazem coisas terríveis, não é? Imagine estranhos. Minha aguinha, dão licença? Minha aguinha que eu estou... Não, a glicose tá bem, mas é que tá muito quente. E por fim eu trouxe um filósofo polêmico, mas esse aqui é um dos meus amores, é imbatível. Eu estou trazendo Genealogia da Moral, de Friedrich Nietzsche. Vocês podem ver pelas marcações que esse não é simplesmente um livro que eu leio, mas um livro que eu estudo. Quando me perguntam por onde começar a ler Nietzsche, eu gosto de dizer por Genealogia da Moral. Ele diz aqui atrás, vocês me permitam essa pequena digressão, sempre compreendi que a moral tem por função tornar possível a vida comunitária. Todo rebanho é moral, todo rebanho precisa de uma moral. Mas aqui devemos examinar bem o que eu queria dizer, o que eu compreendia e que poucos compreenderam. Essas regras societárias são prescrições necessárias de utilidade social e trazem o cunho de sua época. Não são imutáveis nem eternas, e nós temos que lê-las com esse pensamento, não é? Nem sobrenaturais nem perfeitas, mas criadas pelos homens para regularem entre si as suas relações impostas pelos chefes aos subordinados, pelos dominadores aos dominados. E é muito difícil você conseguir uma integridade moral livre da injunção de opressores, de criaturas dominadores, de pessoas perversas. Super recomendo, é um livro de 150 páginas, mas não é uma leitura rápida, porque é uma leitura que você tem que parar e você tem que refletir sobre ela. Eu marco tudo. Meus livros não servem para mais ninguém, a não ser que a pessoa queira saber o meu pensamento, porque do jeito que eu marco, vai ser facinho, facinho você entender o que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto e o que eu não gosto. E por fim, last but not least, como dizem o pessoal aí que fala inglês, eu só sei essa frase, eu sei alguma coisa de inglês, mas eu prefiro meu português mesmo, acho o português lindo. A autora desse livro, J.K. Rowling, está no auge de uma polêmica muito séria, muito grave, que tem prejudicado ela bastante. Não quero falar sobre a polêmica, porque nós iríamos gerar uma polêmica aqui.
Mas sugiro a vocês que pesquisem as declarações dessa escritora sobre o assunto e vocês vejam como ela foi mal compreendida em alguns aspectos e como a franqueza dela foi inapropriada. Mas isso não deve influenciar nos livros que ela escreve. A obra-prima que é Harry Potter, embora seja um livro infanto-juvenil, é uma obra-prima. E depois disso, ela se modificou criando livros policiais. O primeiro foi Morte Súbita, que não fez muito sucesso porque ela não criou um personagem para a gente dar seguimento, mas a partir daí ela lançou O Bicho da Seda com o pseudônimo de Robert Galbraith. No HBO tem a série CB Strike, que é sobre a série de 5 livros que ela escreveu. Esse daqui, O Bicho da Seda, é a primeira aventura de Cormoran Strike, um dos melhores policiais que já li. Estou relendo porque vale a pena. É a morte de uma modelo famosa que subitamente aparece morta na calçada na frente do seu apartamento, como se ela tivesse pulado, e é dito que é suicídio, mas um irmão dela não acredita que seja suicídio e vai ficar procurando a solução, e Cormoran Strike começa a trabalhar nisso. Então, meus queridos, por hoje é só. Espero lhes encontrar na próxima semana, assim queira Deus. Tchau!